A herança da suprema lei da vida, escrito por Nichiren. Acabo de ler atentamente a carta, respondendo à sua questão. A lei suprema da vida e da morte transmitida pelo Buda para todos os seres vivos é Myoho Renge Kyo. Os 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo foram transmitidos por Shakyamuni e muitos tesouros. Os 2 Budas que se encontravam na Torre de Tesouro, para o Bodhisattva práticas superiores, conduzindo uma herança ininterrupta desde o infinito passado. Myo representa a morte, Ho, a vida. Os seres vivos que passam por essas 2 fases, vida e morte, são entidades dos 10 mundos ou entidades do Myoho Renge Kyo. De acordo com Tiantai, deve-se compreender que os seres vivos e seu ambiente, e também as causas e os efeitos que agem na vida deles são, em sua totalidade, a lei de Renge, o Lótus. A frase "os seres vivos e seu ambiente" indica os fenômenos da vida e da morte, quando é claro que, onde há vida e morte, existe a lei de causa e efeito, ou a lei do Lótus operando. O grande mestre Dengyo afirma: a vida e a morte são as 2 fases que manifestam as maravilhosas funções da mente. Os 2 caminhos da existência e da não existência são as funções da verdade e da iluminação intrínseca da mente. Nenhum fenômeno, céu ou terra, yin ou yang, sol ou lua, os 5 planetas ou quaisquer dos mundos, desde o inferno até o estado de Buda, está livre dessas 2 fases, a vida e a morte, que são simplesmente as 2 funções de Myoho Renge Kyo. Em grande concentração e discernimento, Tiantai declara: o surgimento refere-se ao surgimento da natureza essencial da lei, e a extinção refere-se à extinção dessa natureza. Shakyamuni e muitos tesouros, os 2 Budas, também representam as 2 fases de vida e morte. Não existe absolutamente nenhuma distinção ou separação entre o Buda Shakyamuni, que atingiu a iluminação a incontáveis kalpa, o Sutra do Lótus, que conduz todas as pessoas ao estado de Buda, e nós, seres humanos comuns. Recitar Nam-myoho Renge Kyo com essa consciência é herdar a suprema lei da vida e da morte. Esta é uma questão de importância fundamental para os discípulos e seguidores leigos de Nichiren, e é o que significa abraçar o Sutra do Lótus. Para a pessoa que reúne toda a fé e recita o Nam-myoho Renge Kyo, com a profunda compreensão de que este é o último momento de sua vida, o Sutra proclama: quando a vida dessas pessoas chegar ao fim, 1000 Budas estenderão os braços para recebê-las, livrá-las de todo temor e impedir que caiam nos maus caminhos da existência. É impossível conter as lágrimas diante da alegria indescritível de saber que não somente 1 ou 2, não somente 100 ou 200, mas nada menos que 1000 Budas nos receberão de braços abertos. Em relação àquela que não crê no Sutra do Lótus, os guardiões do inferno virão buscá-la, sem falta, e arrastarão pelas mãos conforme o Sutra afirma. Quando sua vida chegar ao fim, ele entrará no inferno a 20. Que lamentável! Então, os 10 reis do mundo dos mortos vão julgá-la, e os mensageiros celestiais que a acompanham desde o nascimento repreenderão exaustivamente essas pessoas pelos maus atos. Imaginem aqueles 1000 Budas estendendo as mãos e todos os discípulos apoiadores leigos de Nichiren que recitam Nam-myoho Renge Kyo como se fossem melões ou damas da noite estendendo suas delgadas gavinhas. Meus seguidores já são capazes de aceitar e manter o Sutra do Lótus devido aos fortes laços que formaram com esse sutra em existências anteriores. Com certeza, eles obterão o fruto do estado de Buda no futuro. A herança do Sutra do Lótus flui na vida das pessoas que jamais o abandonam, em nenhuma existência.
nem no passado, nem no presente, nem no futuro. No entanto, aqueles que não creem no Sutra do Lótus e o caluniam de imediato destruirão todas as sementes para se tornar um Buda em qualquer mundo. Como eles mesmos restringem seu próprio potencial para manifestar a iluminação, não compartilham a herança da suprema lei da vida e da morte. Todos os discípulos e seguidores leigos de Nichiren devem recitar Nam-myoho Renge-kyo com o espírito de diferentes em corpos unos em mente, transcendendo todas as diferenças que possam haver entre si, tornando-se inseparáveis, como o peixe e a água. Esse laço espiritual é a base para a transmissão universal da lei suprema da vida e da morte. Aqui reside o verdadeiro objetivo da propagação de Nichiren. Quando estiverem unidos assim, até o grande desejo da ampla propagação com o Serufo poderá ser concretizado. Porém, se um único discípulo de Nichiren destruir essa união de diferentes em corpos unos em mente, ele será como um guerreiro que destrói o próprio castelo a partir do interior. Nichiren tem se empenhado em fazer com que todas as pessoas do Japão despertem para a fé no Sutra do Lótus, a fim de que elas também possam compartilhar essa herança e atingir o estado de Buda. Entretanto, em vez disso, elas têm me perseguido de várias formas e, por fim, baniram-me para esta ilha. Todavia, o Senhor tem seguido Nichiren e, como resultado, passa por sofrimentos. Aflijo-me profundamente ao pensar em sua angústia. O ouro não pode ser queimado pelo fogo, nem corroído ou arrastado pelas águas, mas o ferro é vulnerável a ambos. O sábio é como o ouro, enquanto o tolo é como o ferro. O Senhor é como o ouro puro, porque abraça o ouro do Sutra do Lótus. Este sutra afirma: assim como o Monte Sumeru é a mais elevada de todas as montanhas, o mesmo ocorre com o Sutra do Lótus. O Sutra também declara: a boa sorte que se obtém dessa maneira não pode ser queimada pelo fogo nem arrastada pelas águas. Devem ter sido os laços kármicos do distante passado que o levaram a se tornar meu discípulo numa época como esta. Shakyamuni e muitos tesouros com certeza compreenderam esta verdade. A declaração do Sutra de que as pessoas que ouviram a lei habitaram aqui e ali em várias terras do Buda e constantemente renasceram em companhia de seus mestres não pode de maneira alguma ser falsa. É admirável que o Senhor tenha me perguntado sobre a transmissão da suprema lei da vida e da morte. Jamais soube de alguém que tivesse feito tal questionamento. Respondi a sua pergunta detalhadamente. Portanto, por favor, grave no coração o que acabo de lhe escrever. O importante é que o Senhor conduza sua prática com a convicção de que somente o Nam-myoho Renge-kyo é a herança transmitida de Shakyamuni e muitos tesouros para o Bodhisattva práticas superiores. A função do fogo é queimar e iluminar. A função da água é eliminar impurezas. O vento varre a poeira e infunde vida às plantas, aos animais e aos seres humanos. A terra faz crescer a grama e as árvores, e o céu fornece a umidade nutritiva. Os 5 ideogramas do Myoho Renge-kyo agem de maneira semelhante. Eles são a concentração de benefícios trazida pelos Bodhisattvas da Terra, discípulos do Buda da verdadeira identidade. O Sutra do Lótus afirma que o Bodhisattva, práticas superiores, aparecerá nesta era, nos últimos dias da lei, para propagar este ensinamento. Mas isso já aconteceu? Se esse Bodhisattva apareceu ou não, Nichiren já deu início à propagação deste ensinamento. Determine extrair o grande poder da fé e recite Nam-myoho Renge-kyo com a convicção de que sua fé está firme e correta. No momento da morte, jamais busque outra maneira de herdar a suprema lei da vida e da morte, e a manifeste em sua vida.
Somente então compreenderá que os desejos mundanos são iluminação e que os sofrimentos do nascimento e da morte são nirvana. Sem a herança da fé, mesmo o ato de abraçar o Sutra do Lótus será inútil. Em outra ocasião, lhe escreverei com mais detalhes. Com profundo respeito, Nichiren, o Sharamana do Japão, no 11º dia do 2º mês do 9º ano de Bunei, 1272, signo ciclo Mizuno Saru. Resposta ao honorável Sairenbo.